Boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui para iniciar o segundo dia do ciclo de debates 90 anos de Paul Singer, a atualidade de seu pensamento. Hoje é exatamente a data em que ele completaria 90 anos, estivesse aqui com a gente, e esse ciclo de debates marca o lançamento do Instituto Paul Singer, sobre o qual nós falamos rapidamente ontem, e vocês podem saber mais e conhecer as áreas de atuação, as pessoas que estão constituindo esse instituto no site do Instituto, que daqui a pouquinho a gente já compartilha o link por aqui. Mas é uma grande alegria poder estar iniciando essa tarde. A tarde de ontem também foi muito rica, com 2 debates incríveis que estão disponíveis no YouTube do Instituto. E hoje nós temos mais 2 mesas incríveis, que daqui a pouquinho eu já passo a palavra para o mediador da primeira mesa, que é o Marcelo Justo, diretor do Instituto, para ele apresentar os seus componentes, que são realmente incríveis. Queria só comentar aqui que esse debate, além de estar sendo transmitido pelo YouTube do Instituto, Facebook, também está sendo retransmitido pela TV Atitude Popular do Ceará e pela GGN TV, ambas no YouTube, e a gente já agradece muito por esse compartilhamento, por essa divulgação. Então, sem mais, passo aqui a palavra para o Marcelo Justo. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Muito bem-vindos e bem-vindas. E boa tarde ao Michel e à Rosana, que vão estar com a gente hoje aqui para essa mesa sobre o socialismo democrático e a crise socioambiental. Esse momento aqui é muito especial para a gente, porque nós fizemos um instituto e foi um trabalho coletivo ao longo de um ano para colocar de pé o Instituto Paul Singer, justamente marcando essa data do 24 de março deste ano, em que ele completaria 90 anos. Então, essa série de debates de pensar a atualidade de seu pensamento é justamente isso que a gente coloca como missão do nosso instituto, que é preservar e reinventar esse legado de Paul Singer e a gente pensar e atuar para reconstruir o país diante de tantas destruições que tem sofrido nesses últimos anos. Então, eu só quero destacar, antes de dar abertura propriamente para a mesa, que o Instituto Paul Singer é uma construção coletiva, com uma equipe de articuladores que são os familiares, amigos e companheiros de diferentes momentos da trajetória do Paul Singer, e um corpo de conselheiros que atuam nos 3 campos que o Singer atuou também, né? A academia, a política partidária e a militância na economia solidária. E também tem uma articulação com organizações e movimentos sociais que são nossos parceiros e apoiadores, formais ou informalmente, eu destaco. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, a Escola Florestan Fernandes, do MST, o Movimento Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, com destaque o Fórum da Baixada Santista também, a Justa Trama, o Projeto Esperança com Esperança de Santa Maria, o Instituto Banco Palmas, inclusive o Instituto Banco Palmas incorporou esses nossos 2 dias de debate na sua programação, que está rolando ao longo dessa semana, que é o seminário Moeda Social e Gestão Pública. A Agência Solano Trindade, a Rede de Incubadoras de Cooperativas, a Incubadora de Cooperativas da USP, a Unisol, a Unicopas, a AVA, Associação Vida e Ação, o Centro de Estudos e Assessoria, o COFECOM, que é o Conselho Federal de Economistas, que é o nosso parceiro no Prêmio Paul Singer de Boas Práticas Acadêmicas, que está com as inscrições abertas, o Instituto Polis, que está com o curso aberto também, com a inscrição aberta para o curso Decifrando Paul Singer,
e o IEB, da USP, que é o Instituto de Estudos Brasileiros, com o qual a gente tem a parceria. Eles estão com a salvaguarda do acervo do Singer e a gente promove a divulgação desse acervo. Então, assim, o Instituto Paul Singer é um instituto voltado para agir e produzir conhecimento a partir desse diálogo e dessa diversidade. E hoje, aqui com a gente, nessa mesa do socialismo democrático e da crise socioambiental, nós temos o Michel Levy, que é diretor emérito do CNRS, o Centro Nacional de Pesquisa Científica, e é uma referência nos estudos marxistas, com mais de 20 livros publicados e traduzidos em várias línguas. É amigo desde a juventude do nosso querido Paulo Singer, como ele era conhecido, e é conselheiro do nosso instituto. E nós temos aqui também a honra de ter a Rosana Fernandes, que é a coordenadora da Escola Nacional Florestan Fernandes. Ela é pedagoga, especialista em educação do campo, mestra em desenvolvimento territorial da América Latina e Caribe, doutoranda em educação, dirigente do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e também a coordenadora da Escola Florestan Fernandes. E eu vou estar fazendo a mediação desse debate. Marcelo, sociólogo, doutor em geografia, e agora na direção do Instituto Paul Singer. Então, para começar a nossa conversa, eu vou trazer o nosso Paulo Singer para o debate em torno do tema aqui da mesa, né? O socialismo democrático. Eu queria ouvir vocês, assim, essa relação, o que vocês pensam sobre socialismo democrático e crise socioambiental. Como ponto de partida, 3 livros do Singer, só como referência. O que é socialismo hoje, de 1980, Uma utopia militante, de 1998, e Economia Socialista, de 2000. Esses 3 livros, não por coincidência, eles vão estar sendo relançados na coleção Paul Singer pela editora Unesp e a editora Fundação Perseu Abramo, em abril. Nesses livros tem uma ideia, eu destaquei 2 ideias, assim, 2 pontos para a gente pensar. A ideia de que o socialismo depende de dividir o poder ao invés da concentração do poder e da conquista do poder. Então, aqui o Singer está falando dessa ideia de destruir estruturas autoritárias nas mais diversas instituições, desde a família, empresas, sindicatos e Estado. E outra ideia que atravessa esses 3 livros, mais nos últimos é mais trabalhada, a ideia da coexistência de diferentes modos de produção. No caso, sob a hegemonia do capitalismo, e na hegemonia do modo de produção socialista também haveria uma convivência de diferentes modos de produção. Então, o Singer trabalha essa ideia de que no capitalismo há implantes socialistas, diferentes implantes, e que depois ele foi trabalhar isso com a ideia da economia solidária. E nesse livro, Uma Utopia Militante, de 98, ele tem uma questão que atravessa ele, e agora essa questão é mais urgente, que ele fala, em 98, que ou a democracia destrói a lógica do capital, ou será destruído por ela. Então, dado esse ponto de partida, eu gostaria de ouvi-los sobre o geral desse tema da mesa, socialismo democrático e crise socioambiental, dentro de uma perspectiva, né? Esse socialismo democrático do Paul Singer seria uma saída para as crises socioambientais? E quais conjuntos de forças sociais estão atuando nesse sentido? Então, vocês têm um tempo à vontade aí para vocês comentarem isso, né? Pensei em uns 7 minutos, mas não tem, fiquem à vontade. A gente poderia começar com a Rosana e depois Michel, pode ser? Pode. Perfeito.
Mais uma vez, obrigado e bem-vindos. Eu queria deixar o professor Michel Louvi falar primeiro. Não. Mas tudo bem. Boa tarde a todos e todas e todes que estão nos acompanhando nesse ciclo de debate, numa memória, podemos dizer assim, ao nosso querido Paul Singer, um intelectual socialista, revolucionário, muito próximo ao MST, né, ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, aqui no Brasil. E nós, enquanto militantes sociais, enquanto uma organização social, seguimos bastante o seu legado nessa perspectiva, né, de pensar o socialismo democrático, de pensar formas alternativas da classe trabalhadora poder sobreviver diante de uma sociedade que implementa com muita força o modo de produção capitalista. É claro que isso está colocado, né, não só para a sociedade brasileira, mas no contexto mundial, internacional, e também, por isso, né, o desafio maior ainda de construirmos, né, formas alternativas que o povo, onde quer que ele esteja, onde quer que se localize, possa ter como referência para as mudanças estruturais de um modo de produção que vem acelerando, né, a vida das pessoas das diferentes maneiras, das diferentes formas na sociedade como um todo. É uma alegria compartilhar esse momento com o professor Michel Louvi, né, um educador renomado aí na nossa linha marxista, né, um educador bastante presente na nossa Escola Nacional Florestan Fernandes, né, nas atividades que o Movimento Sem Terra desenvolve. E também uma alegria poder compartilhar e aceitar esse convite, né, através do professor Marcelo Justo e da professora Helena Singer, que o Marcelo Justo já conhecia, né, das nossas articulações junto à Unesp, junto ao programa de mestrado que tem a ENF e a Universidade aqui em São Paulo, e a professora Helena Singer, né, nos conhecemos rapidamente agora desta forma virtual, mas sabemos da sua tarefa, do seu compromisso e da sua responsabilidade agora com o Instituto Paul Singer. Eu tive, do ponto de vista bem particular, a grata satisfação de conhecer o professor Paul Singer pessoalmente em 2016, numa visita de conversas informais, assim, na casa dele, com a convite, né, também de outro professor, de outro amigo nosso, professor David Calderoni e Maurício Salfini, numa perspectiva da construção de uma universidade, nessa perspectiva da economia solidária lá em Maricá, né? Então, de um projeto que estava se desenhando e avançamos algumas questões, não consolidamos como um todo, mas oportunizou estar com o professor Paul Singer em 2016. Esse tema, né, da nossa mesa, especificamente, e esse recorrido que o Marcelo já nos trouxe sobre as obras, né, do Paul Singer, nos ajuda a compreender a concepção, né, do que o próprio MST também tem como socialismo, né? O Movimento Sem Terra tem uma história, né, de 38 anos de luta pela terra, só que não é apenas a luta pela terra por ela mesma, né? Senão entendendo que a luta pela terra, assim como a luta, né, de outras organizações populares, seja do campo, seja da cidade, por um determinado foco de direito, estamos compreendendo que é uma chave para poder, né, dialogar em torno de um projeto maior. Então, o MST luta pela terra, né, de organização de família, né, de acampamento, as diferentes formas de atuação nessa luta. A conquista da terra, resultado da luta, e a partir desse resultado da luta, também se continua lutando
para que, de fato, haja um projeto de reforma agrária no nosso país, um projeto de reforma agrária que esteja contemplado os diferentes elementos necessários para a sobrevivência dessas famílias, desses seres humanos na Terra, e que vai ser conquistado através de lutas também, né? Como, por exemplo, o direito à educação do campo, né? Já que nós somos desta construção, né? De uma educação dos sujeitos, né? Crianças, jovens, adultos, que estejam no território camponês, que tenham um projeto político-pedagógico que corresponda àquela realidade e que, a partir daquela realidade, possamos, então, conhecer o mundo, né? Conhecer mais do que a própria realidade, mas tem que partir dali, como já nos ensinava também Paulo Freire. Então, a educação, a saúde, a luta pela moradia do campo, né? Moradia digna para as pessoas poderem viver na terra conquistada, nessa visão mais econômica da produção, né? Como é que a gente constrói formas alternativas, né, de ter garantias e recursos, e que o Estado tem uma responsabilidade com relação a isso, para que né, que as famílias possam produzir alimentos, né, na sua primeira condição para a sobrevivência da própria família e, posteriormente, no avanço da organização da produção, poder, né, distribuir nos mercados locais, enfim, através das feiras, né? E hoje nós já temos um vasto índice, né, e exemplos disso, de como que as famílias vão se organizando através de associações, especialmente de cooperativas, e que isso vai dando resultados econômicos de renda para a sobrevivência dessa família. Então, pensando a terra, a reforma agrária como esse conjunto de elementos que está para além da terra, a terra é essencial nisso, é central, mas necessitamos de outros elementos, e no projeto, né, do MST e na sua luta organizativa, política e organizativa, nós temos o desafio também como objetivo, que é a construção de uma nova sociedade. Aqui chegamos, né, para dizer que o MST comunga, né, do pensamento dos nossos marxistas, socialistas, revolucionários, de pensar uma outra sociedade. É possível pensar uma outra sociedade, onde não tenhamos mais que lutar para desconcentrar a terra que está concentrada, né? Olhando muito específico no caso brasileiro, mas se, né, quisermos olhar para o mundo, a terra é uma questão de sobrevivência da humanidade em qualquer lugar do mundo. Então, a terra, né, pensando esse projeto de sociedade diferente, que nós afirmamos, sem dúvidas, que ainda é o socialismo, da forma, né, de pensar o socialismo na possibilidade de que esse novo modo de produção possa garantir vida plena, vida digna para todos os seres daquela sociedade. Então, nós estamos entendendo no processo histórico brasileiro, né, que já passamos por vários momentos, vários ciclos de oportunidades de fortalecer melhor esse programa, esse projeto social, e não avançamos tanto, mas estamos em momentos importantes de trazer de volta esse debate, né? O MST, junto com outras organizações, jamais deixou de fazer esse debate de um novo projeto de sociedade, pensando o socialismo, mas que é necessário muita força para a gente conseguir avançar nesse projeto. E olhando para a obra do professor Paul Singer, né, especialmente deu uma retomada na obra Uma Utopia Militante, né, quando ele conceitua, né, sobre a revolução social socialista, né, que analisa o papel da revolução social como um processo de formação social e um processo, né, da revolução política, e que isso tem a ver com, né, como já foi bem dito pelo professor Marcelo, né, o papel de transformação institucional das relações de poder, né? Nós também estamos falando aqui, compreendendo isso, né, que no contexto social conjuntural que estamos passando no Brasil, também reforça esse pensamento, né, da
da luta institucional, das relações de poder, né, de como que nós podemos avançar, né, numa perspectiva das eleições, como uma tática também para acumular na perspectiva de um novo projeto. A eleição por si só, independente de, né, de quem ganha, seja do lado da classe trabalhadora, um projeto socialista só vai, de fato, existir se houver rupturas, né, fortes com a estrutura do modo de produção capitalista. E isso vai se dando, né, ao longo de um processo também de formação da consciência do povo, né, de formação da consciência da nossa população, dos eleitores, né, e de quem está fazendo a luta, né, a luta no campo, a luta na cidade, nas diferentes bandeiras que vamos levantando aí na construção de um novo projeto. Então, fico por aqui nessa fala inicial. Obrigada. Obrigado, Rosana. Passo a palavra para o Michel, por favor. Bem, antes de tudo, eu quero agradecer à Helena e ao Marcelo por me convidarem. Realmente é uma grande honra participar dessa primeira iniciativa do Instituto Paulo Singer. Bem, o Paulo Singer, como você mencionou, eu conheço ele desde a minha juventude. Foi ele que me ensinou o socialismo, né? Com ele que eu aprendi o ABC do socialismo e do marxismo, né? E devo dizer que nós dois éramos apaixonados pela mesma mulher, né? Mas sem ciúme, sem ciúme. Era, naturalmente, Rosa Luxemburgo, né? Uma grande paixão que partilhamos. Bem, em relação ao que mencionou o Marcelo como ideias fundamentais do Paulo, eu costumava chamar ele de Paulo, né? Bom, um velho hábito. Realmente acho importante essa ideia do Paulo de que há uma contradição fundamental entre o capitalismo e a democracia, né? Quer dizer, e a história do Brasil é uma terrível confirmação disso, né? A cada momento na história do Brasil em que as classes dominantes do sistema capitalista acham, por alguma razão, que seus privilégios estão sendo ameaçados, pronto, acabam com a democracia, né? Isso vai e se repete, né? Uma vez é um golpe militar, né? Como foi em 64, outra vez é um golpe parlamentar, como foi contra Dilma Rousseff, etc., né? Bom, sem falar da velha república, que era uma caricatura de democracia. Bom, então é isso, quer dizer, o capitalismo no Brasil sempre foi um adversário, né, da democracia. E por isso, se nós queremos uma verdadeira democracia, né, uma democracia autêntica, precisamos pensar numa outra sociedade, né, mais além do capitalismo, uma outra maneira, uma outra civilização, né, porque eu acho que a questão é bem ampla, né? Bom, e eu acho que o Paulo Singer, né, tinha também toda a razão de dizer que o socialismo, se não for democrático, não é socialismo, né? Por isso que o chamado socialismo real, né, dos chamados países, digamos, do satélite da União Soviética, né? Bom, isso era uma caricatura de socialismo, né? Era uma caricatura de socialismo, porque faltava esse elemento fundamental do socialismo, que é a democracia, quer dizer, que é o controle, não é, da população, né, no seu conjunto, né, sobre as decisões econômicas, né, o que vamos produzir, o que vamos consumir. Né, essa é a ideia fundamental do socialismo. Então, se não há isso, né, se o poder é exercido por um aparelho burocrático e tal, então isso não é socialismo, ou é uma no melhor dos casos, é um processo de transição ao socialismo que foi, digamos, desviado do seu caminho, né? Bom, então, eu acho importante isso. Primeiro, o capitalismo é um sistema intrinsecamente perverso, como dizem os nossos amigos cristãos, né? E antidemocrático, né? E se queremos uma democracia autêntica, é através do socialismo. Bom, então essas ideias do Paulo acho que são muito juntas. E essa ideia de que o socialismo é um processo que vem por baixo, não é algo que se decreta por em cima, né? Pode-se discutir o papel que o Estado pode ter para ajudar, para promover, etc. Mas, em última análise, o socialismo é um processo que vem por baixo, né,
da massa, do povo, dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos camponeses, enfim, é por aí, né? Por aí que passa o processo de transformação socialista. Bom, e chegamos então à ideia de economia solidária, né? Que é a ideia fundamental do Paulo, né? E dos implantes socialistas, né? Que é uma ideia que eu acho importante, né? Eu acho que a economia solidária e os implantes socialistas, né? As cooperativas, etc., né? Não são só econômicas, não é só uma economia solidária, ela também é um processo social, né? Cria relações sociais de solidariedade, né? E é um processo político, né? Porque tem uma dimensão política de enfrentamento com os interesses do capitalismo, com os aparelhos políticos que o representam, etc., etc., né? Mas eu diria além, né? Esses implantes socialistas da economia solidária têm também uma dimensão cultural. Eles promovem uma outra cultura solidária, socialista, né, que entra em conflito com o capitalismo, com os valores do capitalismo, com a mercantilização, com a dominação do valor de troca da mercadoria, enfim, com a lógica do sistema capitalista, com o espírito do capitalismo, para usar o termo do Max Weber, né? O espírito, quer dizer, a economia solidária, a cultura socialista da economia solidária entra em choque, entra em conflito com o espírito do capitalismo. Esse aspecto eu acho importante. Isso, aliás, meu velho amigo João Machado já tinha sublinhado numa conversa que ele teve com o Paulo Singer, que foi publicada pelo Perseu Abramo no ano 2000, chamada Economia Socialista. O João Machado dizia, bom, que essa ideia do Paulo Singer, dos implantes socialistas, é importante também como promoção de uma cultura socialista em oposição à lógica do capitalismo, né? Agora, no Brasil e no mundo, bom, no Brasil, para começar, existe, né, toda uma experiência, uma riqueza de experiências de economia solidária, que são muito importantes. E entre elas, eu destacaria o MST, as iniciativas do MST, né? As cooperativas, né, os assentamentos. Aliás, o Paulo Singer, nesse outro livro que eu também gosto muito, que chama Introdução à Economia Solidária, que eu recomendo a vocês, né? Há uma homenagem ao MST, né? No fim, ele fala da economia solidária no Brasil, então ele diz: o MST conseguiu assentar centenas de milhares de famílias em terras desapropriadas de latifúndios improdutivos. O movimento decidiu promover a agricultura sob a forma de cooperativas autogestionárias, dando lugar a outra modalidade da economia solidária no Brasil. Eu acho muito importante o papel do MST, que também é um papel econômico, evidentemente, de promover outro tipo de agricultura, né? Mas também um papel social e político e cultural. Quer dizer, o MST tem promovido, né, sistematicamente uma cultura de solidariedade, né, nos assentamentos, nas cooperativas, etc., e uma cultura socialista, né, em todo o seu trabalho político, o seu trabalho de formação, de educação, do qual a Escola Florestan Fernandes é um belo exemplo, mas não só, quer dizer, o conjunto do movimento, quer dizer, constitui uma escola permanente de socialismo, né? Todas as atividades do MST, né, são uma escola permanente de socialismo. Então, acho isso muito importante. Agora, para mim, a economia solidária é parte de um processo global de transformação revolucionária da sociedade, né? Quer dizer, eu vejo ela não como o único caminho, mas vejo como parte de um processo geral, né, de movimento sociopolítico de transformação revolucionária da sociedade, no sentido de abolir o capitalismo, né, e de introduzir, digamos, desenvolver de maneira global a transição ao socialismo, né?
no qual, então, esses implantes socialistas, essas experiências de economia solidária, são um elemento muito importante, né? São um elemento essencial mesmo desse processo, mas não são o único, né? Para mim, eu pelo menos vejo isso como um processo mais global de transformação revolucionária da sociedade. Pronto, é um pouco isso a título de introdução, digamos. Muito bom, Michel, obrigado por te ouvir, essas considerações iniciais, e vocês já tocaram, assim, já em temas que é justamente das perguntas seguintes, assim, para vocês desenvolverem mais. Eu queria dar mais espaço para vocês falarem, então eu vou juntar duas perguntas numa só, para daí vocês terem mais tempo para desenvolver. Uma das perguntas é sobre essa ideia dos implantes socialistas. De certa forma, eu tomando uma licença, eu vejo a Escola Florestan Fernandes como esse momento, né? Ela funciona totalmente por autogestão. Então, seria um implante socialista, como nesse sentido que o Singer trata? Acho que o Michel já mencionou isso, né? Da formação o trabalho do MST é justamente uma formação de uma outra cultura, trabalho educativo também. E então, essa é para a Rosana. E, Michel, eu queria saber de você, assim, como que você vê esses implantes socialistas pelo mundo hoje? Quais outros estariam acontecendo? Que você já mencionou também da ideia da economia solidária, mas como você está vendo esse cenário no mundo? E ligado a essa pergunta, uma outra que é sobre educação, né? Com dois educadores aqui, vocês dois. Como que é formar para a autogestão? O Singer, no livro que você mencionou, Michel, né, da economia socialista, a crítica que ele faz ao socialismo clássico é não ter trabalhado, não terem contribuído sobre a questão da gestão coletiva dos meios de produção. Esse é o ponto que ele vai desenvolver. E você, Michel, já mencionou assim que, guardando as devidas proporções, a própria Rosana também mencionou isso, guardando as devidas proporções, as ocupações de terra, os assentamentos, eles procuram se organizar dessa forma de uma autogestão, mas a gente sabe, né, por experiência, por leituras, que não basta, né, só conquistar a terra, né? Precisa um trabalho educativo para isso. E acho que aí entra o trabalho da Escola Florestan Fernandes, para formar militantes e para essa consciência de um outro mundo e uma outra sociedade, como você mencionou, Rosana. Então, a pergunta que eu coloco para vocês dois é como educar para a autogestão? Então, seriam essas duas perguntas, né? Os implantes socialistas, tanto na Florestan Fernandes quanto pelo mundo, e essa pergunta genérica, assim, de como educar para a autogestão. Quem quer começar? Rosana, por favor. Também, vamos lá. Foi muito bom ouvir o professor já na primeira parte. Acho que a gente vai compreendendo com muito mais entendimento, né? A partir das nossas práticas, assim, quando a gente provoca a olhar para elas, ele está falando nossas práticas, né? Eu, enquanto uma militante, uma dirigente de uma organização, né, social, como o Movimento Sem Terra, que tem, né, um trabalho organizativo, político, ideológico, né, em muitas frentes, como já dissemos, da educação, que é uma delas, mas também do processo de cooperação, né, o debate da questão ambiental, né, que está posto também nessa frente, né, da cooperação, mas também com todos os sujeitos envolvidos nessa organização, que estão nos territórios, que buscam conquistar territórios, né, são temas, né, focos de discussões que não podem ficar alheios de um processo organizativo se nós estamos falando
e, ao mesmo tempo, concretizando, porque isso é o que acontece nas organizações populares, né? Você não resolve uma questão aqui para depois ir resolver a outra, né? Ao mesmo tempo, né? É concomitante. Nós estamos falando do desafio da educação escolar, né? Para crianças, jovens e adultos. Nós estamos, ao mesmo tempo, organizando processos de cooperativas, ao mesmo tempo que estamos, né, fazendo, por exemplo, né, no MST hoje, desde 2019, que decidimos dar uma direcionada melhor a esse debate ambiental, com um plano nacional de plantar árvores e produzir alimentos saudáveis. Não que apenas esse plano vai resolver a questão ambiental do país, mas vai elevar o nível de consciência dos sujeitos, das pessoas envolvidas diretamente nesse processo, para a questão ambiental, inclusive de compreensão de que a responsabilidade, né, do que tem ocorrido, né, com os desmatamentos, com as secas, né, com a crise hidráulica também, não é consequência do trabalho do povo que está nos assentamentos, nas comunidades tradicionais, nas pequenas parcelas de terra, mas é responsabilidade dos grandes. Porém, essa prática, né, essa ação concreta nos faz provocar essas compreensões. Então, isso é bastante necessário, né, que desde as ações concretas nós vamos elevando o nível de consciência do sujeito nessas várias dimensões. E uma escola, né, como a Escola Nacional Florestan Fernandes, que, reafirmamos sempre, é uma escola da classe trabalhadora do mundo, né, porque aqui organizamos processos formativos, daí de forma mais sistematizada, né, programada e tudo mais, para as organizações camponesas e urbanas dos vários continentes. Mesmo que, na nossa metodologia, nós tenhamos, né, formações específicas para os brasileiros, para os latino-americanos ou para, né, os demais continentes, inclusive em idiomas, né, próprios, conforme a gente vai sendo demandados também. Nessa referência que a Escola Nacional se tornou para o mundo, para as organizações, através da Via Campesina Internacional, que talvez, né, a única organização de camponeses organizado internacionalmente em todos os continentes, né? E, além disso, né, o que vem sendo constituído nos últimos anos, que é a Articulação Internacional dos Povos, que daí está muito para além da Via Campesina, inclusive, mas que está representada em todos os continentes, e a Florestan Fernandes é uma referência que, inclusive, está sendo, alguns denominando a Florestan como uma escola-mãe de outras escolas de formação nos diferentes continentes. Então, isso nos coloca uma responsabilidade enquanto organização popular, enquanto MST, que coordena essa escola do ponto de vista político e ideológico, para que nós, de fato, façamos deste ambiente educativo, deste território educativo, isso que o professor Lovi já mencionou, né? Esse ambiente socialista. O que é que nós queremos construir? Né? Para além da teoria, né, do marxismo e né, de um projeto socialista, dos clássicos que estudamos bastante, nós queremos vivenciar dentro deste território, né, as novas relações possíveis numa perspectiva socialista. Aqui nós estamos falando de valores humanistas, né, nós, enquanto seres humanos, homens, mulheres, LGBTQIA+, né, os sujeitos que estão aqui na escola, vivenciando isso no dia a dia, a partir do que vamos organizando nos processos de formação, e também, né, da própria sobrevivência desse território, né? Nós temos uma decisão política no Movimento Sem Terra de que a Florestan Fernandes não incorpora recurso de alguma política pública que exista, enfim, não tem uma relação direta com o Estado. Então, a autogestão também ajuda, vem para contribuir nessa manutenção permanente de uma
infraestrutura que está posto para servir, né, a classe trabalhadora. Então, a autogestão, para nós, é um princípio educativo, né, que a gente vivencia no cotidiano da escola, né, desde o jeito de organizar, né, os debates a partir dos núcleos de base, né, os pequenos grupos, desde a distribuição de trabalho, né, trabalho de autosserviço mesmo, trabalho de, né, produtivo também, para poder nos alimentarmos, né, no viver, nos pomares, nas hortas, né, trabalho que coloca o sujeito individual numa condição de sujeito coletivo para uma sobrevivência, talvez possamos dizer assim, de uma coletividade, né? E cada um, né, sabendo qual que é a sua prioridade de tarefa, qual que é a sua necessidade de contribuição para que o coletivo avance. Penso que nos 17 anos que a ENF, né, tem funcionado e tendo esse princípio da autogestão como um dos principais, além do princípio do estudo, né? Se falamos da escola, estamos falando também do estudo rigoroso, né, disciplinado, né, com uma programação, com educadores, educadoras que possam contribuir nesse aprofundamento, no aprofundamento de determinados temas, conforme cada programa. Nós estamos falando, né, do princípio do internacionalismo, também como essa solidariedade de classe internacional, né? A escola está para o mundo, como já foi dito, né? E o MST tem essa responsabilidade de contribuir para que outras organizações em qualquer lugar do mundo possam estudar na nossa escola, né? Possa contribuir nesse momento de estudo também com a nossa escola, né? Nós estamos falando de um princípio que está muito ligado à autogestão, e que esse conceito foi o próprio MST que criou, se a gente for olhar Pedagogia do Movimento Sem Terra, da professora Roseli Caldart, que o termo organicidade, né, está ligado diretamente à autogestão, que a organicidade é o jeito como nós funcionamos, como que a gente se organiza, né, para fazer esse funcionamento acontecer, né? Cada qual tem seu espaço de discussão, tem suas tarefas, suas responsabilidades dentro de uma coletividade. E nesse processo da vivência toda, né, para além dos cursos programados, acreditamos que temas como direitos humanos, né, que está para além de temas que a gente vive na própria realidade, no movimento e da luta, né? A defesa dos direitos humanos, né, o aspecto cultural, a dimensão cultural, né, e da mística, como nós reafirmamos sempre, né, de nos inspirarmos em lutadores, lutadoras, né, em processos de lutas que nos coloca condições de refletir sobre, né, aquele processo para a nossa realidade. Então, essa mística, né, que daí pode ser explicitada, né, através da música, de poemas, né, do jeito de fazer o momento introdutório das atividades acontecerem. Então, isso tudo faz parte, né, dessa organicidade, faz parte dessa autogestão e com certeza colabora para esse novo sujeito, para esse novo ser humano, né, que vai ter melhor consciência da sua condição, né, de oprimido, né, e vai possibilitar coletivamente construir formas para a sua libertação, né, para a sua emancipação, não só individual, senão coletiva, e se é coletiva, né, a possibilidade de ir construindo passos para a emancipação da sociedade como um todo, nessa perspectiva de um projeto socialista, como já foi mencionado. Isso, professores. Bem, bom, primeira coisa, é importante, eu acho importante que a Rosana introduziu a discussão sobre a questão ecológica, né? Porque realmente estamos ameaçados, né, por uma
crise ecológica, que tem na mudança climática seu aspecto mais dramático, que ameaça o futuro da humanidade. Né? Essa crise socioambiental é realmente uma ameaça sem precedente na história da humanidade. Né? Não vou entrar nos detalhes, o assunto é conhecido. Né? E quem é o responsável por isso? Né? E quem é o responsável por essa crise, essa ameaça, esse perigo para a vida humana, né? A vida das espécies em geral e a vida humana em particular. Né? Bom, nós os marxistas já há tempo estamos dizendo, né? É o capitalismo, é o sistema capitalista. Mas não somos só nós, né? Quer dizer, o Papa Francisco, por exemplo, né? Naquela bela encíclica dele, Laudato Si, ele diz, né? Bom, quem é responsável pela injustiça social e pela catástrofe ecológica que já está em curso é o atual sistema econômico e social globalizado, né? Baseado na propriedade privada e na maximização do lucro. Né? Só não usou a palavra capitalismo, mas está aí desenhado claramente. Né? Então, é por isso que nós achamos que a luta para salvar não só o planeta, mas a vida no planeta, né, tem que ser uma luta contra o capitalismo, né, que é o problema. Né? Portanto, uma luta socialista. Né? Por isso é que nós falamos em ecossocialismo, que é a única ecologia eficaz, na nossa opinião, é uma ecologia socialista. E a importância da questão ecológica, o Paulo Singer já se dava conta, bem cedo, né? Antes de muitos outros na esquerda, né? Antes de mim, por exemplo. Né? Quer dizer, o Paulo Singer, por exemplo, aqui, né? Nessa Introdução à Economia Solidária, né? Esse livrinho que eu gosto muito, né? Ele já vai apontando, né? A questão ecológica. Né? Por exemplo, né? Aqui na página 112, ele fala: multiplicaram-se as organizações e movimentos de libertação cuja atuação visa preservar o meio ambiente natural, a biodiversidade e o respeito da dignidade humana de grupos oprimidos. Ele, entre parênteses, ele dá um exemplo que é interessante, de que o zapatismo mexicano talvez seja o paradigma. Né? Vou voltar a falar disso, mas acho importante. Bom, outra passagem, né, desse mesmo livro, né, diz o Paulo, né, fala da recusa das comunidades que se opõem ao capitalismo, né, não é só comunidades que fazem uma experiência, não, é comunidades que se opõem ao capitalismo, a recusa de consumir produtos transgênicos, uma batalha muito importante do Brasil, que a MST levou corajosamente, né, sua preferência por alimentos provenientes da agricultura orgânica, né, essa que pratica o MST, justamente. O estilo de vida de tais comunidades favorece o consumo de produtos artesanais e o uso de serviços que não produzem emissões de gases que possam agravar o efeito estufa. Exatamente, coloca o dedo no grande problema, né, que são, né, as emissões de gases que provocam o efeito de estufa, que está levando à mudança climática, que é essa ameaça sinistra, né, dramática para a vida, né, de todas as espécies, inclusive a nossa, no planeta. Né? Então, ele já, no ano 2000, ele já tinha essa intuição, né, claramente. E com o passar dos anos, ele cada vez mais vai dando importância, né, para essa questão ecológica, na visão que ele tem do que é o socialismo democrático. Bem, que exemplos podemos dar disso? Né? Os exemplos no Brasil já foram mencionados, né? Quer dizer, é o que falou muito bem a Rosana, né? Quer dizer, sobre a agricultura orgânica do MST, como exemplo de uma agricultura de economia solidária que é ecológica, né? Que é sustentável. Né? Bom, mas há outros exemplos no mundo, né? Há vários exemplos, obviamente não vou citar todos, eu vou citar só 2 exemplos de experiências solidárias, socialistas e ecológicas. Né? Um é o que o próprio Paulo mencionou, né? Nesse livro já mencionou, o zapatismo mexicano. Muito interessante essa experiência, no Chiapas. Né? Toda uma rede de cooperativas de autogestão, né,
democrática, de cooperativas, né? Num espírito de solidariedade, né? Não só de economia solidária, de sociedade solidária, né? De cultura solidária. Então, o zapatismo é uma experiência muito, muito interessante, né? Com seus problemas, seus limites, suas contradições, mas é uma experiência muito interessante, né? E não por acaso tem suscitado simpatia, não é? Adesão, apoio, não é? No mundo inteiro, né? No mundo inteiro, quer dizer, os olhos se voltam para Chiapas, né? Com essa experiência, né? Muito interessante de desenvolver, né? Uma economia solidária, uma sociedade solidária, uma cultura solidária, né? Uma organização política, né? Democrática, autogestionária. Mas realmente o zapatismo é uma bela experiência. E também com um aspecto ecológico. Né? O aspecto ecológico é muito importante. E o outro exemplo que eu gostaria de dar, que é talvez menos conhecido, que é mais recente, é o exemplo do Rojava. Rojava é uma região no norte da Síria, populada em sua maioria por curdos. Não é? E aí, com a crise que houve na Síria, não é? Essa região se autoproclamou autônoma. Né? Se proclamaram uma região autônoma, foi uma federação autônoma democrática do norte da Síria e tal. E ali se está dando também uma experiência muito interessante de autogestão democrática, ecológica, com claramente uma cultura socialista, né? Muito ameaçada, né? Muito ameaçada. Primeiro, os jihadistas, o Estado Islâmico, tentaram destruí-los, não conseguiram, foram derrotados. Depois veio o governo da Turquia, ultra-autoritário, né? Semifascista, do Erdogan, que invadiu uma parte do Rojava, ocupou e tal, expulsou os curdos. Mas eles conseguem se manter. Né? Até agora eles conseguem se manter. E é uma experiência apaixonante, né? Que tem um aspecto socialista, um aspecto anarquista, inclusive ela se refere a um pensador ecológico anarquista americano chamado Murray Bookchin. Né? Realmente é outra experiência muito interessante de economia solidária, se quiser, de socialismo libertário, de autogestão, né? Etc., ecológica. Então, eu daria essas duas experiências, né? Além, obviamente, das brasileiras, que são interessantes. Bom, agora, a questão da educação, né? É realmente fundamental. Bem, como educar para a autogestão? Claramente, obviamente, há vários aspectos disso. Né? Por um lado, obviamente, é importante ter instituições pedagógicas que promovem uma educação, né? Uma educação solidária, uma educação para a autogestão. As incubatórias da USP, a Escola Florestan Fernandes, obviamente, é o grande exemplo, né, de uma pedagogia solidária, né, e de autogestão. Mas eu diria também que a autogestão, como é que se aprende a autogestão? Se aprende a autogestão exercendo a autogestão, né? Exercendo a autogestão. Quer dizer, quando o pessoal de um assentamento se reúne numa assembleia e começa a discutir como é que vão fazer, o que a gente produz e tal, bom, isso é a experiência da autogestão, eles vão aprendendo como é que se faz. Quer dizer, você não aprende a nadar se você não pula na água, né? Isso é sabido. É a mesma coisa, você só aprende a autogestão mesmo praticando a autogestão. Né? E isso vale de uma maneira geral, né? Quer dizer, a educação tem o aspecto clássico, não é? Em que um educador, né, ensina, né? Porque não, claro, isso é importante, mas a educação mais importante é a autoeducação. Né? As pessoas que se autoeducam, isso já o Paulo Freire, né, colocava, né? A autoeducação. E a autoeducação se dá na prática, né? Na prática solidária, né? Nos processos de economia solidária, né? Mas também na prática da luta. Né? É incrível o que as pessoas aprendem lutando. Né? Lutando numa greve, numa ocupação de terra, numa luta pelo passe livre, né? Como houve em São Paulo, né? Etc. Né? Essas lutas são verdadeiras escolas, né? As grandes, isso a Rosa Luxemburgo já dizia, né? A Rosa Luxemburgo, que era a inspiradora que o Paulo Singer me
me ajudou a descobrir, né, permitiu descobrir. A Rosa Luxemburgo já dizia isso, né? Quer dizer, a educação das massas se dá na luta. Né? Ela toma a Revolução Russa de 1905 como exemplo. Né? A educação se dá na luta. Na luta, as pessoas aprendem, né, primeiro, quem é o inimigo, quem é o adversário, quem é que está lá do outro lado, né, tentando nos reprimir, né, nos caluniando na sua imprensa, enfim, nos pressionando. Bom, quem é o inimigo, quem são nossos aliados, né, quem nos está apoiando, né, e a importância da auto-organização na luta. Quer dizer, a luta para se vencer, né, é preciso você se organizar. Quer dizer, os implicados, sejam mulheres que estão lutando pelo direito ao aborto, por exemplo, camponeses lutando pela terra, juventude lutando pelo passe livre, a importância de se organizar, né? Auto-organização, fundamental. E no curso da luta vai se desenvolvendo a consciência, uma consciência crítica, uma consciência solidária, uma consciência socialista, às vezes até uma consciência socialista e ecológica. Né? Então, isso é fundamental. Então, perceber que a forma mais importante da educação, né, sem desmerecer as outras, né, é a autoeducação na prática, né, na luta, né, e também no exercício da autogestão. Agora, quem são a pergunta que fez o Marcelo, né, quem são os protagonistas, quem são as forças, né, sociais ou políticas que promovem esse processo? Né? Bom, de uma maneira geral, né, são as classes subalternas. Né? As classes subalternas é que têm interesse em mudar o sistema, né? Em acabar com o capitalismo, acabar com a destruição do meio ambiente. Né? Claro, as classes subalternas incluem também a juventude, incluem os intelectuais fazem parte. Hoje em dia, a grande maioria dos intelectuais são trabalhadores, né? Vivem de um salário, vivem em condições muito precárias, né? Quando não estão desempregados. Né? Bom, então, as classes subalternas, no sentido amplo, né? As trabalhadoras e os trabalhadores, obviamente, mas no sentido amplo. Né? E nesse processo de luta, se a gente inclui a questão ecológica como fundamental, porque eu acho que hoje em dia não dá para pensar socialismo, autogestão, economia solidária, né? Sem colocar a ecologia como um aspecto central. Né? Bom, aí nós vemos que uma das forças mais importantes disso, e que não está considerada nos clássicos do marxismo, não está nem em Marx, nem em Engels, nem em Lenin, nem em Rosa Luxemburgo, nem em Trotsky, né? Eles não sabiam disso, né? Porque são os indígenas. Os indígenas estão na primeira linha para defender a mãe terra, defender a natureza, defender a Pachamama. Né? No mundo inteiro, né? No Canadá, nos Estados Unidos, eles estão lutando contra os oleodutos que transportam o petróleo mais sujo do planeta, né? Responsável por desastres ecológicos terríveis. Né? Eles estão lá na primeira linha, né? E na América Latina também, as comunidades indígenas, no México, no Peru, na Colômbia, Equador, eles estão lá na primeira linha defendendo as florestas, os rios, as montanhas contra os monopólios do petróleo, o agronegócio, as minerarias, enfim, o que seja, né? Que todo esse trator, né? Essa máquina destruidora do capitalismo que avança, né? Arrasando tudo no seu caminho, né? Que é na primeira linha, então, as comunidades indígenas. No Brasil também, né? Na Amazônia, né? Quem é que está na primeira linha para defender a floresta amazônica, né? Que é um bem comum, não só dos povos da Amazônia, obviamente, né? Mas de todo o povo brasileiro, né? Porque sem a Amazônia, os rios de chuva que vêm irrigar o sul do Brasil vão desaparecer, e vai ser a seca no Brasil inteiro. Né? Então, a Amazônia é um bem comum do povo brasileiro e do mundo, né?
de toda a humanidade, porque a Amazônia é um dos últimos grandes poços de carbono que absorvem o gás de carbono da atmosfera, etc., né? Que impede o processo de mudança climática de se acelerar, né? Então, e nessa luta em defesa da Amazônia, as comunidades indígenas estão na primeira linha já desde o tempo do Chico Mendes, né? Que foi um pioneiro dessa luta ecológica e socialista. O Chico Mendes, né? Que organizou a Aliança dos Povos da Floresta com os indígenas, os seringueiros, as comunidades de base, os camponeses sem terra, todo mundo junto para defender a floresta amazônica contra a destruição das madeireiras, do agronegócio, dos garimpeiros, do que seja, né? Então, acho que a gente tem que pensar, né? A economia solidária, os implantes socialistas e o processo de transformação do conjunto da sociedade, incluindo essa dimensão fundamental hoje em dia, que é a questão ecológica. É isso. Muito bom, muito bom. Deixa eu aproveitar aqui esse meu momento de fala para agradecer aí a audiência que a gente está tendo, tem muita gente aí acompanhando, e destacar aqui a presença dos nossos articuladores que estão aí assistindo a gente, e também de 3 conselheiros que estão aqui assistindo, né? O nosso eterno senador e agora vereador Eduardo Suplicy, que também é nosso conselheiro, Joaquim Melo e a Leni Sato, que esteve na mesa de ontem. Bom, o debate agora chegou no ponto principal, né, a discussão entre o socialismo e o ecossocialismo e a questão socioambiental. Acho que Michel já mencionou o que eu ia colocar como uma próxima pergunta, né, que é justamente esses elementos não capitalistas no modo de vida camponês, indígena, são contemporaneamente saídas para crises socioambientais, e como? Era uma pergunta, e Michel já, em parte, já respondeu isso. Então, aliás, assim, acho que tem muitos paralelos entre o seu livro, Michel, do ecossocialismo, e vários livros da agroecologia, inclusive um assim que me chamou a atenção, como são próximos, que é o livro do Eduardo Sevilla Guzmán sobre as origens da agroecologia no pensamento marxista e libertário. Tem um diálogo aí indireto entre vocês dois. Mas aí, então, a pergunta que eu coloco é essa, né? Os paralelos, quais são os paralelos entre ecossocialismo e economia solidária? Ou, de outra forma, quais são os pontos em comum ou as diferenças entre a luta pela terra, território e comida saudável, e agroecologia, que virou uma grande bandeira do MST, e economia solidária e ecossocialismo, né, como saídas para essa crise socioambiental? E foi interessante também que você, Michel, já trouxe o próprio elementos ali de um pensamento ambiental no Singer, que não é, de fato, assim, algo que ele escreveu sistematicamente, mas é claro que, ao ter uma perspectiva crítica ao capitalismo, é claro que ele ia colocar esses problemas também do capital. Então, é isso. Quais são os pontos comuns entre ecossocialismo, economia solidária e agroecologia? Queria ouvir vocês. E aí também, né, quiserem falar mais sobre esse papel histórico do campesinato, dos povos e comunidades tradicionais nessa luta, porque muitas vezes se colocava como são povos do passado, né? E, no entanto, eles agora têm a possibilidade de a gente projetar o futuro com esses povos, como o Michel mencionou, os povos indígenas. Então, vamos lá, Rosana, depois Michel. Tá bem. Acho que vamos socializando também reflexões que o MST vem fazendo sobre essa questão ambiental, nessa perspectiva de um projeto diferente, né? Desse projeto socialista, que nós estamos dando passos nessa construção, nós acreditamos nisso.
sem, né, muito tempo para ficar analisando aqui o que tem ocorrido, né, falando mais na perspectiva da sociedade brasileira com relação a essa temática, mas essa temática ambiental ela tem se tornado bastante forte como foco de discussão, mas também de ações, né, concretas de lutas, já que estamos de acordo com o que o professor Michel já mencionou, também na perspectiva de que a luta ela é uma grande educadora, né? Então, né, das ações concretas, né, os sujeitos vão se formando, vão elevando o seu nível de consciência, sem dúvida. Né? No caso do MST, né, participar de uma ocupação de latifúndio e entender por que fazer a ocupação de um latifúndio improdutivo, né, isso já eleva o nível de quem, né, não entendia direito por que estar sendo organizado num movimento popular de luta pela terra e ter essa forma de luta da ocupação como uma das ferramentas, dos instrumentos mais fortes, né, para questionar a propriedade privada e, ao mesmo tempo, questionar a função social de uma determinada propriedade. E no caso da questão ambiental, por mais que os discursos seja que a responsabilidade de todos, né, e são ações individuais, a gente compreende que ações individuais não vai resolver essa questão, mas é necessário que essas ações individuais estejam intencionalmente ligadas a uma perspectiva de projeto, né, a uma perspectiva de classe, né, né, é importante o plantio de uma árvore por uma determinada pessoa numa praça da cidade, vamos dizer assim. Mas só isso não vai mudar, não pode ser apenas para aliviar a consciência desse ser humano, né? Se não pensar que vamos plantar árvores, vamos convocar a população a plantar árvores, né? Vamos fazer uma ação coletiva na sociedade para que haja um efeito maior, né? Então, nós estamos dizendo ainda que nós precisamos formar o ser humano para as mudanças que né, que os próprios seres humanos estão buscando, que é vida plena, né? Porque nós, seres humanos, somos muito destrutivos, nos autodestruímos, né? E destruímos a natureza, né? E a natureza é finita, nós somos finitos, nós somos natureza, né? Então, é preciso elevar esse nível de consciência de que o cuidado conosco mesmo, o cuidado com a natureza tem a mesma relação, tem a mesma necessidade, né? Para a sobrevivência da espécie, né? Para a sobrevivência da humanidade, do nosso planeta, enfim, da vida como um todo. E sabemos também que a consequência das ações humanas, né, do ponto de vista do humano destrutivo, né, afeta com muito mais força a classe trabalhadora. Né? Aqui no Brasil podemos, né, colocar como exemplos, né, as últimas enchentes que tivemos no nosso país, enchentes lá no sul da Bahia, em Minas Gerais, né, a crise hídrica, né, são os pobres, o povo da classe trabalhadora que está sofrendo, né, a consequência dos agrotóxicos, não só no cultivo, né, de quem cultiva, de quem está trabalhando nas grandes empresas de agronegócio diretamente nos plantios, né, com agrotóxicos, mas a população que se alimenta de alguns produtos originários dessa produção com agrotóxico, né, o alto índice de envenenamento, né, e o câncer que tem, né, uma das principais doenças aí causadas pelos agrotóxicos, tem elevado bastante na nossa sociedade e causado óbitos. Então, nós precisamos, né, compreender que isso não é porque Deus quis, né? Isso não é porque nós não somos os filhos bonzinhos, né? E estamos sendo, na visão mais da igreja, né? Estamos sendo punidos. Isso é consequência das ações do ser humano, né, na natureza. Então, precisamos mudar. E essa mudança, né, nós acreditamos que é preciso construir, né, como uma luta, como uma pauta de luta, né, permanente dos povos, né,
do povo brasileiro, do povo latino-americano, dos povos do mundo, para que nós possamos enfrentar essa questão como uma das frentes, podemos dizer assim, uma das dimensões, né, possível de superação do modo de produção capitalista, né? Porque é isso, como é que, entre tantas as crises, né, a crise social, a crise política, a crise econômica, a crise sanitária, né, que nós temos entendido também que a crise sanitária, nesse momento, nesse último período, é consequência também dessa questão que não está sendo cuidada, né, do ponto de vista da natureza e dos seres humanos, mas é preciso que a gente construa lutas concretas para a superação do capitalismo, do modo de produção capitalista, e só assim a gente vai conseguir as mudanças, né, a vida plena que nós buscamos. Isso não significa também, às vezes a gente idealiza, né, e às vezes a forma de dizer parece que tudo vai estar perfeito, né, no socialismo, né, mas a gente sabe das contradições, né, que cada modo de produção, e inclusive, né, o socialismo tem suas próprias contradições, isso faz parte dos processos construídos, mas em detrimento, né, nessa oposição ao modo de produção capitalista, nós estamos falando de um outro jeito de entender, de compreender e de viver, né, em sociedade, em viver em relação, né, um com o outro, que tem a ver também, né, relação da questão ambiental também de um projeto socialista, de um projeto que tenha fundamentos antirracistas, né, fundamentos feministas, né, contra todas as formas de violência, relações saudáveis, a gente tem debatido isso internamente no MST, né, um projeto socialista requer relações saudáveis entre os seres humanos, entre homens e mulheres, entre, né, os sujeitos dessa sociedade, e que isso nós, né, só vamos nos dar conta, né, só vamos dar conta dessa mudança se nós tivermos com uma base bastante sólida naquilo que nós estamos falando específico do MST, né, construindo ao longo desses 38 anos. Daí aqui ressaltando, né, um projeto de reforma agrária, que nós denominamos Reforma Agrária Popular, né, que está posto à defesa dos territórios camponeses, e aqui também estamos em pleno concordância com o que o professor Lovi já disse, né, da defesa dos territórios indígenas, né, na superação do latifúndio, na superação da concentração de terra, de construir um outro projeto de campo, que não é esse do agronegócio, mas sim da agricultura familiar camponesa, né, e que isso esteja dentro de um projeto de país, né, que leve em conta como um dos pilares a soberania alimentar, né, que é mudar radicalmente o sentido da produção de alimentos, né, que é um direito dos povos decidir o que plantar, né, como distribuir a sua produção, como que nós, nessa perspectiva da soberania alimentar, também pensamos, né, campo e cidade numa unidade, né, sem distinção, né? Então, esse período de pandemia demonstrou muito isso, né, da solidariedade através da doação de alimentos saudáveis, agroecológicos, que o MST distribuiu ao longo desses 2 anos. Isso é romper com estruturas do modo de produção capitalista, né, que também está muito ligada à valorização das culturas, né, das diferentes culturas regionais, locais, né, de povos, né, tem a ver, a soberania alimentar tem a ver com hábitos alimentares regionais, né? No Brasil temos uma diversidade de regiões com distintos hábitos alimentares, isso tem que ser preservado, tem que ser garantido, né, que se mantenha, que a agroecologia, né, seja essa mudança real da matriz tecnológica, né, de criar, de manejar os sistemas produtivos em relação, né, do ser humano com a natureza, dos processos de cooperação, né, dos processos das novas relações humanas, né, de reconstruir a nós mesmos e construir os nossos territórios livres, né, em liberdade. Nós estamos falando livre do agrotóxico, também livre dos valores
capitalistas, né, do egoísmo, né, do egocentrismo, né, os ismos, como dizemos, que somos, nos prevalecem, né, como sujeitos. É preciso desconstruir e construir novos valores, né, da solidariedade, do companheirismo, né, de tudo o que nós queremos que seja nessa sociedade que estamos projetando. E, por último, nessa relação do cuidado com os bens comuns, né? Os bens comuns são os bens da natureza, são patrimônio da humanidade, né? A Via Campesina já definiu isso ao longo da sua história, né? A compreensão de que a água, de que os minérios, a terra, a biodiversidade são bens naturais finitos e, por isso, são comuns, né? Deve ser de todos os seres humanos, deve servir coletivamente a todos os seres humanos. Então, assim, né, pensar que, como camponeses e camponesas vinculados a um movimento de luta pela terra, pela reforma agrária e por um projeto de sociedade, o MST se reconhece como um guardião né, dos nossos territórios, da nossa, né, das vidas, né, do que é comum à humanidade nos territórios conquistados. E territórios conquistados muitas vezes devastados pelos pés do boi, né, pelos pés de cana, pelas máquinas, e que o povo que lá está nos assentamentos, nos territórios conquistados, estão fazendo, né, uma outra forma de lidar, de cuidar, de zelar, né, um verdadeiro guardião, né, de um bem finito de todos os seres humanos. É isso, obrigada, professor Marcelo, professor Michel. O Marcelo falou de que nos indígenas, mas também nos camponeses, né, encontramos formas de vida, formas econômicas e culturas que são pré-modernas ou pré-capitalistas, né? Então, os chamados modernistas, os porta-vozes modernistas do capitalismo dizem, não, mas isso é o passado, é atraso. Não. Isso, nessas tradições, né, pré-capitalistas é que a gente vai encontrar as sementes do futuro, né? Essa que é a dialética da história, né? Porque os indígenas, né, têm uma relação com a natureza, né? Primeiro, tem uma forma de vida comum, né, solidária, né? Eles funcionam em economia solidária, e tem uma relação de respeito pela natureza. A natureza para eles é sagrada, não é? Os animais, as florestas, né, as montanhas são sagrados, né? Então, é uma relação de harmonia com a natureza. Claro, nós não podemos viver como os indígenas, não é? Nós que vivemos nas grandes cidades não podemos viver como os indígenas da Amazônia, mas podemos aprender com eles a respeitar a natureza, a respeitar a nossa mãe terra, né? Isso é muito importante. Bom, e a mesma coisa os camponeses, quer dizer, os camponeses têm uma relação com a terra, uma relação com a natureza, né? E que não é do agronegócio, do capitalismo, que passa com o trator em cima de tudo, né? É um outro tipo de relação, né? Então, isso é uma herança preciosa, né? Cultural, social, né? Então, é muito importante isso, né? É a partir daí, né? Aliás, o fundador do marxismo na América Latina, que é o José Carlos Mariátegui, né, o peruano, ele já dizia, quer dizer, nas tradições dos indígenas e dos camponeses que datam, né, do período dos incas, né, havia uma tradição coletivista, né, pode-se dizer, de economia solidária, né, economia solidária pré-moderna, né, que é fundamental para pensar o socialismo do futuro, né, para pensar a luta pelo socialismo no futuro. Então, acho que a gente tem que ver essa dialética entre as tradições indígenas e camponesas do passado e a luta para construir uma sociedade socialista do futuro para além do capitalismo, né? Bom, agora, qual é, então, a relação entre economia solidária e ecossocialismo? Então, como eu já sugeri, não é?
Quer dizer, para mim, como ecossocialista, a economia solidária é um aspecto muito importante, né, fundamental mesmo, de um processo mais amplo, né, de mobilização social, política, econômica, cultural contra o capitalismo e para iniciar um processo de transição a um socialismo ecológico, ou ecossocialismo, como se quiser. Né? Então, agora, para mim, por exemplo, ao pensar o que seria uma sociedade organizada em termos socialistas, eu veria uma complementaridade entre digamos, a economia solidária ao nível de uma cooperativa, de uma empresa autogerida, de um assentamento, etc., e um processo social mais amplo de planificação ecológica, democrática, descentralizada e socialista. Eu sei que o Paulo não estava muito de acordo com isso, já tivemos muitas conversas sobre isso, para a planificação para ele fazia pensar na União Soviética. Claro, esse não é o modelo para nós, como ecossocialistas democráticos, o modelo não é a planificação soviética, obviamente, que era uma caricatura, né, como eu dizia, mas uma planificação verdadeiramente democrática, descentralizada, ecossocialista, né, baseada de que a população, né, por exemplo, de um país, né, o Brasil, né, vai decidir democraticamente se ela quer plantar soja para exportar para o mercado mundial ou feijão para pôr no prato dos brasileiros. É uma decisão. Não é uma decisão local, não é uma decisão de um assentamento ou de outro. Não. É uma decisão coletiva de todo o povo brasileiro. Não só dos que produzem a terra, mas dos que consomem. Né? O povo da cidade consome. Então, o povo da cidade tem que decidir o que é mais importante. Vamos produzir soja para engordar os porcos, né, do mercado mundial, ou vamos produzir feijão para o povo comer. É um exemplo, podemos dar muitos outros. Né? Então, essas decisões têm que ser tomadas democraticamente, coletivamente, pelo conjunto da sociedade, né? E em função de critérios sociais, né? O que é do interesse da sociedade, e critérios ecológicos. Né? Então, por exemplo, do ponto de vista ecológico, o caminhão é um desastre. O caminhão é um desastre. Né? Então, porque ele produz gases com efeito de serra, estufa em grande quantidade, é um desastre. Então, como reduzir o transporte de bens, por exemplo, pelo caminhão? Por exemplo, é relocalizar a produção. Quer dizer, trazer, digamos, a produção perto da cidade, a produção agrícola para perto das cidades, para, né, criar uma relação, né, entre produção agrícola e consumo urbano. Né? E mesmo plantar dentro da cidade, né, criar espaços da cidade para que as pessoas plantem a sua horta, né, suas árvores de frutas, talvez, né, no seu jardinzinho, bom, etc. Então, é uma outra maneira de conservar, pensar a relação entre campo e cidade. Bom, então, isso tem que ser decidido coletivamente, através de uma discussão, planificado, organizado, etc. Então, essa é a minha visão do que seria um ecossocialismo democrático, que teria, então, como elementos fundamentais a economia solidária, evidentemente, a agroecologia no campo, evidentemente, mas, tal como eu consigo, e os meus companheiros e companheiras ecossocialistas, também um processo de planificação ecossocialista, democrática, descentralizada, etc., etc. Bem, o objetivo, em última análise, é não só transformar a economia, né, mas, como bem disse a Rosane, né, é criar um outro jeito de viver, né, porque o socialismo, ou o ecossocialismo, é isso, é um outro jeito de viver, né, é uma outra organização da economia, da sociedade, do transporte, do urbanismo, do consumo, da produção, tudo. Né? Os valores são outros, os critérios são outros, né? Os métodos são outros. Então, o que se quer no fundo, é uma outra civilização. Né? O socialismo ecológico, o ecossocialismo, é uma outra civilização em ruptura com os parâmetros da civilização industrial capitalista moderna. É isso. Quer dizer, não é a continuação de uma forma mais científica ou mais racional
ou mais planificada do que já existe. Não é isso. Não? É outra coisa, é uma ruptura fundamental, né? Pensando num processo de criar uma outra sociedade baseada em outros valores, né? Valores de liberdade, de autogestão, de democracia, de solidariedade e de respeito pela natureza, né? Respeito pela Mãe Terra, né? De ecologia. Então, é isso que a gente pensa, é isso que a gente propõe. E, óbvio, é uma transformação muito profunda, uma transformação revolucionária, que só vai acontecer se a grande maioria da população achar que esse é o caminho, né? Obviamente. É isso, em poucas palavras. É isso. Obrigado, Michel. Obrigado, Rosana. Infelizmente, a gente já está chegando no final, assim, ainda tem várias perguntas, mas em grande parte aí vocês tocaram em muitos dos assuntos aí que eu tinha pensado e sabia que não ia dar tempo da gente conversar tudo hoje. A ideia é ser só um começo e a gente promover mais esse debate. E eu acho que isso também é para a gente deixar claro também por onde vai o Instituto Paul Singer. É sempre nessa construção de diálogo entre academia e movimentos sociais, mas e, além disso, na construção de uma perspectiva de conhecimento e de ações que estão voltadas para essas áreas de conhecimento produzidas pelos sem terra, pelos sem teto, os camponeses, os quilombolas, os indígenas, as mulheres, o pensamento feminista, o pensamento periférico, o pensamento quilombola. É isso que a gente quer construir e está seguindo essa trilha. Então, esse diálogo com vocês hoje foi fundamental. Estou muito agradecido, espero que realmente seja o primeiro aí de uma continuidade. E eu já aproveito para anunciar a nossa próxima mesa, que vai ser sobre o pensamento de Paul Singer e a economia solidária, começa às 4h30, com o Roberto Marinho, a Nelson Nespolo e a Heloísa Primavera. E nós também aí precisamos promover aí o nosso curso Decifrando Paul Singer, em parceria com o Instituto Polis, e o prêmio COFECOM de Boas Práticas Acadêmicas. E agradeço mais uma vez aí a presença do Michel e da Rosana, e passo a palavra, por fim, para vocês aí, para os comentários finais. Rosana? Só agradecer mesmo pelo convite, pela oportunidade de compartilhar de forma muito breve, né, as reflexões que o MST vem fazendo sobre o tema do socialismo democrático, né, a questão ambiental, enfim, a partir da prática que vivenciamos. Muito obrigada, espero ter contribuído nesse momento de debate, nesse ciclo, né, nessa celebração dos 90 anos do nosso querido e saudoso Paul Singer. Viva Paul Singer! Bom, eu só gostaria de acrescentar uma coisa que eu não tive tempo de dizer, que é o seguinte: nessa luta ecológica, solidária, socialista, quem está na frente, né, na vanguarda, são as mulheres. Né? Vamos reconhecer isso. Né? Vamos reconhecer que são as mulheres que estão na frente. Né? Às vezes, ao sacrifício de sua vida, como foi a Berta Cáceres, né? Essa líder indígena em Honduras que foi assassinada por agentes capangas das multinacionais. Né? E tem essa moça extraordinária, né? Que é a Greta Thunberg, né? Essa jovem de 17 anos que está aí mobilizando a juventude, né, pela justiça climática. Né? E aqui no Brasil, nós sabemos que o MST, né, a Rosana não é a única, né? Quer dizer, boa parte, se não a maioria do pessoal que anima o movimento, o MST, são as mulheres, né? As mulheres do movimento. Né? Então, eu gostaria de terminar essa minha intervenção homenageando as companheiras que são realmente a locomotiva da luta por uma outra sociedade solidária. É isso. Muito obrigado. Abraços e viva Paul Singer. Obrigada, pessoal.